Depois do sucesso do primeiro Exterminador do Futuro em 1984, esse título acabou virando uma marca com muitos fãs pelo mundo. Então é óbvio que todo mundo ia querer uma sequência dessa história de viagem no tempo com o Arnold Schwarzenegger quase sem falas, que em teoria a história se fecha ainda no primeiro filme. O Keanu Reeves diz que as máquinas foram destruídas depois que ele e o primeiro Exterminador foram mandados de volta no tempo. Então, em teoria, nem as máquinas podiam voltar mais uma vez no tempo. Connor me enviou para interceptá-lo e eles explodiram tudo. Bom, e como é que você vai voltar? Não vou. Ninguém vai mais vir. É só ele e eu. Apenas. E você pensaria que essas máquinas perceberiam que a viagem no tempo não adianta nada. Se o Connor é claramente o líder da resistência humana no futuro, é óbvio que voltar no tempo e tentar matar ele não vai dar certo, porque se ele tá lá, é porque a missão falhou no passado. Ou a gente pode entrar num papo mais complexo e imaginar outras linhas temporais geradas pela viagem no tempo do Keanu Reeves. Mas o Exterminador do Futuro 2, de um jeito prudente, simplesmente ignora esses paradoxos, como no fim do filme, onde teoricamente o T-800 foi destruído, e então tecnicamente as máquinas não deviam nem existir. E aí é claro que esse filme aqui se aproveitou daquele T-800 que ficou prensado naquela fábrica, e aí o roteiro, de um jeito bem esperto, fala que aqueles restos daquele T-800 deu ideias para que uma empresa trabalhasse em tecnologias no futuro que viriam dar origem à Skynet. Mas esse é o poder do roteiro e, acima de tudo, dos estúdios que querem sequências para os filmes que faturaram bem, mas nesse caso aqui deu muito certo. O Exterminador do Futuro 2 não é só um filme, é o melhor filme de ação de todos os tempos. Você pode pegar e agora para assistir. Não importa o ano que seja, tantos anos depois, esse filme continua impecável em termos de história, direção e efeitos especiais. A história do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, começa ainda no filme original. James Cameron e sua segunda esposa, a Gale Anne, se juntaram para escrever e produzir o primeiro filme, que custou só 6,4 milhões de dólares e faturou muita grana, 78,4 milhões de dólares. Foi um sucesso inesperado, sendo que todo mundo achava que ia ser só mais um filme B, e ainda acabou projetando de vez o Arnold Schwarzenegger para Hollywood, fazendo James Cameron ganhar muito respeito no cinema. Depois disso, ele foi diretor de Aliens de 1986 e depois veio com O Segredo do Abismo de 1989, que é uma aventura de ficção científica que é muito importante para a sequência do Exterminador, porque os efeitos visuais foram incríveis e prepararam o terreno para o próximo projeto dele. Vamos para a sequência de O Exterminador do Futuro, que não é só um clássico do cinema, né? Mas é uma obra-prima dos filmes de ação. O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. O ano é 1995, 11 anos depois da Sarah Connor e do Keanu Reeves terem destruído o Exterminador original que estava atrás da Sarah. Aí, dois caras chegam em Los Angeles direto do ano de 2029. O primeiro é o que a gente entende por um Exterminador T-800, exatamente como que a Sarah Connor enfrentou no passado. E o segundo é um cara desconhecido que assume o visual de um policial, matando ele. O John Connor conseguiu nascer fazendo os planos das máquinas falhar miseravelmente. Ele agora tá vivendo uma vida de delinquente e morando com os pais adotivos. Desde pequeno ele ouviu da mãe que um dia ele ia liderar a resistência humana contra as máquinas. Toda essa pressão de lidar com esse futuro apocalíptico transformou a Sarah de uma donzela em perigo para uma mulher badass. Isso tudo deixou ela mais forte e preparada, mas ao mesmo tempo também deixou ela desesperada para avisar todo mundo sobre as ameaças das máquinas. E enquanto ela estava tentando explodir a sede de uma empresa de tecnologia, a polícia pegou ela e mandou ela para o Hospital Estadual de Pescadero, que é tipo uma prisão de segurança máxima para doido. Muita gente não acredita em nada do que ela tá falando e ela é taxada de esquizofrênica. Mulher de 29 anos, diagnosticada com grave distúrbio esquizoafetivo. Bom dia, Sarah. Como vai, Dr. Silverman? Enquanto isso, o T-800 e o outro cara, que a gente ainda não sabe quem é, estão nitidamente procurando pelo John Connor e acabam encontrando com ele. O mais legal desse início de filme é como as coisas são construídas. Na verdade, até aqui, praticamente o filme remonta ao início do primeiro filme lá de 1984. Você tem dois caras aparecendo do nada e você fica um tempão sem entender o que cada um vai fazer. Isso podia ser um recurso batido e sem graça, mas nesse caso aqui, funciona muito bem por um motivo muito específico. O T-800, ainda interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, aparece e imediatamente você faz a conexão de que ele é o vilão.
O outro personagem te dá todas as pistas de que ele é o herói. Ele é mais magro e tem um biotipo que lembra mais o de um humano, além de estar disfarçado de policial. Então, em teoria, o filme te diz que esse cara quer encontrar o John Connor pra proteger ele do T-800. Se fosse isso, ia ser só um repeteco do que foi o Exterminador do Futuro de 84. Mas quando finalmente esse cara vestido de policial consegue se encontrar com o John Connor, do outro lado do corredor tá o T-800 e a gente descobre que na verdade o policial é um novo exterminador tentando matar o John Connor. E aí o T-800, surpreendendo a gente, protege o John ao invés de tentar matar ele. E a gente precisa fazer uma pausa aqui, cara, pra falar dessa cena, porque nossa, que jogada espetacular, cara. Na época que os caras fizeram esse filme, eles sabiam que tinham que fazer uma conexão pra trilha sonora ser bem impactante. E aí a produção queria alguma coisa que realmente fosse tão grande quanto esse filme pretendia ser. Foi o próprio Arnold Schwarzenegger que decidiu que se tinha que ser uma banda, tinha que ser uma banda realmente com muita potência. E naquela época ali, o Guns N' Roses estava com tudo. E ele próprio falou que queria o Guns N' Roses sendo a trilha desse filme. Foi assim que o Exterminador do Futuro 2 ganhou uma trilha pesadíssima com You Could Be Mine, que tem tudo a ver com esse filme. Inclusive, né, cara, até meio difícil de desassociar essa música desse filme. É praticamente ouvir You Could Be Mine, você sabe que a gente tá falando do Exterminador do Futuro. Tanto que o clipe dessa música oficial tem imagens do filme. Essa jogada toda foi sensacional porque era uma virada que ninguém estava esperando na época. Enquanto as pessoas ficaram conhecendo o Arnold Schwarzenegger com o Exterminador do Futuro lá em 84, o público agora estava vendo ele como herói por causa dos filmes que ele começou a fazer depois do primeiro Exterminador, e não mais como vilão. Agora, ele era alguém para torcer e salvar o dia. Então o James Cameron decidiu brincar com essa mudança de percepção enquanto escrevia a sequência do filme, deixando o papel do T-800 como protetor do John Connor meio escondido no começo e até na divulgação desse filme. Quando eles revelaram que o T-800 era o protetor, o público já estava acostumado com o Arnold Schwarzenegger como herói. Então acabou ficando bem fácil para o público aceitar essa mudança. Além disso, tem uma história também de que o Arnold Schwarzenegger na época não toparia fazer um vilão outra vez, orientado pelo agente dele na época. Segundo a visão empresarial para Hollywood, ele queria construir uma carreira baseada em heróis e não em vilões. Por isso, James Cameron também adaptou a história para encaixar o T-800 como protetor e não como perseguidor. Fora que em termos de biotipo, jogar a ameaça no T-1000 era muito mais surpreendente, porque ninguém esperava que esse cara magrinho era perigoso. O T-1000 é um exterminador feito de metal líquido interpretado pelo Robert Patrick, e ele era mais rápido, mais forte e praticamente imparável, o antagonista perfeito para essa história. Mesmo sendo menor que o Arnold, o jeito sinistro que o Patrick interpretou o T-1000 dava a impressão de que ele era muito mais avançado, deixando o Arnold Schwarzenegger como azarão, o que fazia o público torcer ainda mais por ele. O John Connor, vendo toda aquela situação, decide fugir, até porque ele ainda não tá entendendo nada do que tá acontecendo, e acaba escapando usando a sua motoquinha. Só que os dois exterminadores são muito apelões, cara. O T-1000 começa a perseguir ele usando um caminhão gigante dentro de um canal, e bem atrás dele vem o T-800 com uma Harley Davidson, em uma das melhores sequências de ação já dirigidas no cinema. Tudo aqui é de verdade, a cena tem um peso e passa muita urgência. Depois de muito esforço, o T-800 consegue pegar o John Connor e deixa o T-1000 pra trás no caminhão que acaba explodindo. Depois de salvar o John Connor, o T-800 explica que na verdade ele é um modelo Cyberdyne Systems reprogramado pelo próprio John Connor no futuro para ser o guarda-costas dele naquele ano. Já o outro é um T-1000, um protótipo super avançado mandado pela Skynet para matar o John Connor enquanto ele ainda é um garoto. O T-1000, por ser de metal líquido, pode se transformar em quase qualquer pessoa ou coisa do mesmo tamanho. Na produção desse filme teve muito uso de imagens geradas por computador, o CGI, né, para dar vida ao T-1000. Esse detalhe foi crucial para o sucesso do filme com os críticos. O James Cameron já queria ter usado o T-1000 antes no primeiro filme de 84. A gente vê esse efeito no filme O Segredo do Abismo. Só depois desse filme, que vem depois de 5 anos do primeiro Exterminador, que ele sacou que já dava para fazer o T-1000. Paciente como sempre, ele esperou a tecnologia chegar num ponto chave para executar esse personagem dentro de um filme do Exterminador. O CGI foi especialmente importante
importante pro T-1000. Eles gastaram cerca de 5 milhões de dólares e trabalharam 35 pessoas nisso, entre animadores, cientistas da computação, técnico e artistas. Levou uns 10 meses pra fazer tudo isso e no fim das contas foram só 5 minutos de CGI o filme inteiro com o T-1000. O Stan Winston, o mesmo que trabalhou lá no Jurassic Park, também foi contratado para fazer bonecos articulados e efeitos protéticos, além dos efeitos do esqueleto metálico do T-800. Enquanto tá caçando o John Connor, o T-1000 acaba matando os pais adotivos dele, o Todd e a Janelle, depois de se passar pela Janelle e conversar com o John Connor no telefone. O T-800 faz uma imitação da voz do John e descobre o plano do T-1000. Aí ele explica pro John que o T-1000 provavelmente vai imitar e tentar matar a Sarah pra chegar até ele. O John fica bolado sabendo disso, né, e tenta sair correndo pra avisar a mãe dele. Aí o T-800 agarra ele. O John, desesperado, tenta se soltar enquanto grita por ajuda, atraindo a atenção de dois caras que estavam por perto. Só que no mesmo momento em que ele pede pra ser solto, o Exterminador do Futuro libera ele instantaneamente. O T-800 explica pro John que ele tem que obedecer o moleque, que isso é parte da missão dele. Mas o John, teimoso como sempre, usa o poder dele de um jeito meio irresponsável e acaba ofendendo um desses caras. Quando o T-800 tá quase matando o amigo do cara, o John acaba intervindo. Aí ele percebe de repente que tem uma responsabilidade enorme em controlar uma máquina feita pra matar. E começa a lidar com isso de um jeito mais inteligente, além de mandar o T-800 parar de matar e ajudar a soltar a mãe dele. Puxa, você é matar o cara? Claro, sou um exterminador. Não pode sair por aí matando as pessoas. John Connor e o T-800 partem para tentar resgatar a Sarah da prisão de Pescadero. Enquanto isso, a Sarah arrebenta o Douglas, um membro da equipe abusivo e corrupto, até ele ficar inconsciente com um cabo de vassoura. E meu irmão, nesse momento aqui, a gente precisa ressaltar o quanto a Linda Hamilton fez uma evolução impressionante com esse personagem aqui. Se no primeiro filme a gente tinha ali uma personagem que era toda indefesa, né, que era aquele padrão da mocinha em perigo, aqui o jogo é completamente diferente. Talvez aí, meio inspirado pelo Aliens 2, o James Cameron simplesmente pegou a personagem da Sarah Connor e transformou ela numa personagem totalmente badass. Aqui ela já parece totalmente preparada para o destino catastrófico que ela vai ter que enfrentar e é completamente uma versão dela pronta para poder estar dentro desse pesadelo. A Sarah Connor nesse filme aqui, cara, é uma verdadeira aula de como se construir um personagem forte. A gente em todo momento vê que o roteiro tá preocupado em mostrar para você por que ela é forte daquele jeito, como ela chegou até ali e por que ela evoluiu tanto do primeiro filme para esse aqui. Todo o recurso de roteiro caminha para construir esse personagem de um jeito muito natural. Então, desde que a Sarah Connor é apresentada nesse filme aqui, já se começa uma construção para mostrar a transformação que ela sofreu. E ao longo do filme, tudo isso vai sendo muito bem construído, mostrando que a ideia não é simplesmente pegar um personagem e fazer ele ser forte. Tudo tem a ver com um bom roteiro e uma boa história contada que faz a gente perceber que aquele personagem ali é muito forte. Com certeza, a Sarah Connor é uma das personagens mais fortes do cinema. Não tô falando nem só de personagens femininas, não. O personagem dela aqui, cara, é sensacional e com certeza um dos personagens mais fortes e mais bem construídos da história do cinema de ação. A Sarah Connor trancou o Douglas num quarto e pegou o bastão de polícia. Depois, pegou de surpresa o Dr. Silberman, você lembra dele? Mesmo depois daquele episódio na delegacia, o cara continua cético. Ela também pegou um guarda, deixando ele inconsciente e quebrando o braço do Dr. Silberman. Ela pega o Silberman como refém, com uma seringa cheia de veneno forte no pescoço dele, obrigando os outros a soltarem ela e abrir todas as portas de segurança. Mas o outro membro da equipe, bem esperto, arrancou a seringa do pescoço do Silberman, libertando ele. Aí a Sarah derrubou o guarda e correu pelos corredores, quebrando a chave na fechadura dupla de uma porta, fazendo a equipe que estava atrás dela recuar. Ela foi para os elevadores, mas quando as portas se abriram, quem estava lá? O T-800. A Sarah ficou apavorada, mas antes que pudesse fugir, a equipe agarrou ela e tentou conter ela enquanto ela estava lutando contra aquilo que ela estava vendo. E essa parte, cara, é um capricho do James Cameron, porque ele coloca essa cena em câmera lenta, mas com um propósito muito claro. A gente vê o desespero no rosto da Linda Hamilton, porque é a mesma sensação que a gente tem quando vê o Arnold pela primeira vez nesse filme aqui. A gente ainda não sabe que ele é o herói, só lembra que ele era implacável no primeiro filme e estava atrás da Sarah. Pouco antes do Dr. Silberman conseguir sedar a Sarah, o T-800 aparece e joga os membros da equipe pra longe dela. O Dr. Silberman fica ileso e fica só olhando, meio chocado, se lembrando de quem é aquela figura que ele tá vendo, enquanto o Exterminador se abaixa e solta a frase clássica: Venha comigo se você quiser viver.
Tudo bem, ele veio ajudar. Só que aí, cara, o Dr. Silberman fica ainda mais surpreso quando vê o T-1000 passar pelo portão de segurança que a Sarah tinha quebrado a chave. Ele vira uma forma líquida e atravessa a grade. Só a mão dele fica preso, que é um detalhe de direção para mostrar que ele não consegue se transformar em armas complexas. Ou seja, aquela arma na mão dele não faz parte do corpo do T-1000. Enquanto isso, a Sarah assiste a briga entre o T-800 e o T-1000, enquanto ela e o John correm pro elevador. Essa cena do elevador também é espetacular. Ela tem trocentos cortes, mas é tudo com propósito. Você sente a tensão de saber que tem uma máquina ali ainda mais perigosa que a anterior e ela tem muito mais recurso. E a Sarah não tá mais indefesa, ela reage de igual para igual junto com o exterminador. Mesmo o T-800 arregaçando a cabeça do T-1000, ele se recompõe e pula pro elevador e consegue ferir a Sarah. Os três conseguem fugir em um carro de polícia, com o T-1000 na cola deles. Como se isso fosse o suficiente pra parar ele, né? Porque aí o T-1000 dá uma corrida atrás deles, cara. E essa corridinha do Robert Patrick é sinistra, cara. Ele treinou pra caramba pra correr que nem um robô. Na verdade, ele treinou ficar com a boca fechada mesmo quando ele estivesse cansado. Ele pisca muito pouco e a boca dele praticamente não abre. Então dá uma sensação bizarra de que de fato ele é um robô, porque ele tá correndo ali de um jeito que não parece nem um pouco ser humano. Tem um trecho que quase acabou sendo cortado do filme, onde os três se escondem numa oficina. A Sarah decide tirar as balas que estão alojadas na câmara externa do tecido humano do T-800. É então que o T-800 revela que a CPU dele tem a habilidade de aprendizagem avançada, mas meio que tá bloqueada no modo de leitura por causa da segurança da Skynet em relação a outras inteligências artificiais. Aí, seguindo a sugestão do John, eles decidem remover esse chip do T-800 para resetar e melhorar as habilidades dele. Quando o chip tá fora, a Sarah ainda tá meio desconfiada do T-800 e pensa em destruir o chip para acabar com o exterminador de vez. Mas o John acaba impedindo ela no último segundo, dizendo que eles precisam da ajuda dele. A Sarah hesita, mas acaba ouvindo o John, que fala para ela que um dia ele vai ser um líder poderoso e que as decisões dela vão ser muito importantes. Ainda relutantemente, ela concorda em não destruir o chip e o exterminador é reativado. Aí isso aqui é muito interessante, né? A sutileza do roteiro e a forma como o Arnold Schwarzenegger melhorou muito como ator do primeiro filme pro segundo. Aqui o roteiro tá tentando dizer pra gente que o T-800 vem pro passado exatamente como ele foi em 1984. É uma máquina que tem uma missão e vai pra cima pra poder cumprir ela. Só que aí, dando esse recurso de roteiro aqui, de que ele tem a capacidade de aprendizagem, ele começa a ficar muito mais humano, porque ele diz que ele pode aprender enquanto tá convivendo com todo mundo ali. E aos pouquinhos vai sendo construída uma relação ali de paternidade entre o John e o próprio T-800, que é muito interessante. E é justamente por isso, dentro dessa folga do roteiro aí, que a gente vê falas que são incríveis vindas do próprio Arnold Schwarzenegger, né? Como o Hasta la Vista Baby, o No Problema e várias outras que mostram que ele pode atuar um pouquinho mais e não ser exatamente uma máquina o tempo todo. Enquanto eles fogem para o sul, o exterminador conta para Sarah sobre o futuro sombrio da Skynet, o computador que se tornou consciente e decidiu exterminar os humanos. Ele explica sobre o criador da Skynet, o Miles Bennett Dyson, que cria um sistema de inteligência artificial que acaba controlando toda a força militar. Quando a Skynet fica autoconsciente, seus criadores tentam desligar ela, mas ela lança um ataque nuclear, desencadeando o dia do julgamento. Finalmente, a Sarah, o John e o T-800 chegam ao rancho deserto do Henrique Salceda, que guarda um esconderijo de armas para caso a guerra aconteça. A Sarah planeja fugir com o John pro México. Durante esse tempo, o T-800 começa a mostrar sinais de inteligência e comportamento mais humanizado à medida que aprende, e o John se conecta ainda mais com ele. Enquanto assiste o John ensinar o exterminador um jogo, a Sarah percebe que o T-800 é uma figura paterna confiável pro John. Por sua vez, o John ensina o T-800 como ser mais humano. É aqui que inclusive que vem a segunda frase mais famosa dessa franquia: Hasta la vista, baby. E se quiser se livrar de alguém, diga Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. A Sarah adormece e tem pesadelos recorrentes, vendo a si mesma brincando com crianças no parquinho antes de uma bomba nuclear explodir, destruindo Los Angeles e matando todo mundo, inclusive ela mesma. Essa reviravolta no filme adiciona uma nova camada de complexidade ao dilema ético enfrentado pelos personagens. A Sarah tá confrontando diretamente a fonte do futuro catastrófico que ela tá determinada a evitar. Ela decide ir até a casa do Dyson para matar ele, entendendo que ele estando morto, a Skynet nunca vai existir. Miles Dyson. Ela vai acabar com ele.
Anda, vamos! Só que na prática o Dyson ainda não fez nada, então eles entram num dilema ético clássico de Viagem do Tempo. A hesitação dela em matar o Dyson na frente de sua família demonstra a luta interna que ela estava enfrentando, equilibrando a missão dela com muita humanidade. A revelação sobre o T-800 original e a sua conexão com a criação da Skynet acrescenta uma coisa muito interessante de casualidade temporal, mostrando como as ações no presente podem moldar o futuro de um jeito inesperado. Estão me julgando por coisas que eu ainda nem fiz. Como eu poderia saber? No fim das contas, eles decidem destruir todas as partes relacionadas ao projeto Skynet, incluindo as do T-800, para impedir que a tecnologia caia nas mãos erradas e evite assim o desencadeamento da guerra futura. Sarah, John, o T-800 e o Dyson invadem o prédio da Cyberdyne e recuperam as peças do primeiro exterminador. Enquanto prepara os explosivos para acabar com as pesquisas do Dyson, a segurança chama a polícia, que aparece em peso. Quando a SWAT entra no prédio, atiram no Dyson, que fica para trás para detonar os explosivos. O T-1000 disfarçado de policial também encontra eles lá. O T-800 segura a polícia e a mando do John não mata ninguém, ele detona o joelho de geral, mas a SWAT consegue entrar no prédio. Depois de um tiroteio, a Sarah, o John e o T-800 conseguem escapar, roubando a van da SWAT. De volta ao laboratório, o Dyson, que estava gravemente ferido, segura um pedaço do processador que estava sobre o detonador. Quando a SWAT chega, ele avisa que não pode impedir a explosão e eles recuam. O Dyson morre em uma das mortes mais agoniantes do cinema e detona a bomba segundos depois. Como é que a morte dele mesmo é? Cara, a morte do Dyson, ela ficou marcada no cinema, cara. É muito agoniante ver aquilo, cara. Ainda bem que eu não fui contratado para trabalhar no Exterminador do Futuro, né? Enquanto os três estão fugindo na van da SWAT, o T-1000 tá perseguindo eles no helicóptero da polícia. E cara, olha que coisa maravilhosa essas cenas todas feitas com efeito prático, cara. Tudo filmado em plano aberto, umas manobras super complicadas com o helicóptero, coisa linda de se ver, cara. Hoje, com tanto recurso de CGI, as tomadas de ação são todas em close, enquanto nos anos 90 o James Cameron tava de sacanagem com a gente, né? Com o T-800 dirigindo e a Sarah tentando deter o T-1000 na parte de trás da van, ela acaba atingida por um tiro na coxa e a van acaba batendo quando o helicóptero colide com eles. Eles roubam uma pequena caminhonete e conseguem inicialmente escapar do T-1000, que agora tá num caminhão-tanque gigante. James Cameron tem uma tara por caminhão, né, cara? Tem no primeiro filme e tem no segundo filme, aliás, só nesse aqui tem dois, né? E o legal é que mesmo esse tendo se tornado um filmaço de ação, ele ainda tem esse elemento slasher do monstro imparável que vai tentar te alcançar pra te matar a todo custo. O que acrescenta um senso de urgência absurda nesse filme, porque o T-1000 parece ser muito mais perigoso que o T-800. Quando eles acessam uma rampa de saída da rodovia, o T-800 consegue outra vez conter o T-1000 e virar o caminhão-tanque. Ele acaba batendo na entrada de uma forja numa siderúrgica, espalhando nitrogênio líquido por toda a parte. Aí o T-1000 tropeça atrás deles e o nitrogênio vai congelando ele todo, o que acabou sendo uma sacada muito boa. Vendo a chance, o T-800 arrebenta ele com um tiro. Hasta la vista, baby. Mas o calor intenso das caldeiras próximas começa a derreter os pedaços e o T-1000 mostra porque é um terror ter ele na sua cola. Ele começa a se juntar e a voltar aos pouquinhos. O T-1000 continua atrás dele, se adaptando para imitar várias superfícies pelo caminho. Quando o T-800 diz pro John e pra Sarah para encontrar o esconderijo, o T-1000 alcança eles e começa uma luta corpo a corpo com o exterminador. O T-1000 danifica brutalmente o T-800, prendendo o braço dele numa engrenagem. Enquanto isso, o T-1000 continua procurando pelo John. A Sarah, depois de jogar o John pra longe, tem um combate mano a mano com o T-1000. Ele consegue prender ela nas lâminas que ele projeta e quer que ela chame o John de volta. A Sarah, que agora é durona totalmente, se recusa a chamar e quando parece que as coisas não têm mais esperança, o T-800 reaparece e ataca o T-1000 com uma barra de metal. O T-1000 revida e acaba mais uma vez superando o T-800, só que agora ele acaba sendo empalado. O John ouve a mãe dele chamando e quando ele chega lá, ela parece que tá machucada. Mas antes dele conseguir chegar até ela, outra Sarah aparece atrás dele. O John percebe que a primeira Sarah é na verdade o T-1000 disfarçado. Ele se abaixa e a Sarah atira no T-1000 até ficar sem munição. E essa cena aqui, cara, definitivamente, você quer pegar aqui e mostrar que é um personagem durão, cara? É a Sarah Connor atirando com um braço só, mano. Que parada sensacional. Fala que isso tá impressionante, mano. Sensacional.
Ela quase consegue empurrar ele pra dentro de um tanque de metal derretido, mas aí a munição acaba. O T-800, que conseguiu se reativar usando uma fonte de energia alternativa, ataca o T-1000 com um lançador de granadas, e ele fica todo deformado, perde o equilíbrio e acaba caindo no tanque de metal fundido finalmente. Aí todo mundo fica assistindo o T-1000 derreter indefeso no aço derretido até finalmente se dissolver, sendo finalmente exterminado. O John pergunta pro Exterminador se o braço robótico do primeiro T-800 derrete no aço. Aí ele confirma e lembra pro John que ainda tem que destruir o chip. Depois que o John joga o braço e o chip do primeiro Exterminador no metal derretido, o T-800 diz que também precisa ser destruído para evitar que a sua própria tecnologia seja usada para criar a Skynet. Ele explica pra Sarah que ele não pode se autodestruir e pede pra ela afundar ele no metal derretido. O John obviamente fica muito emocionado, chora pra caramba e implora pro Exterminador não ir embora. Afinal de contas, aquela ali é uma figura paterna pra ele agora, né? Mas ele insiste que é necessário. O T-800 pede desculpas pro John e abraça ele como um pai, antes de ir pro metal derretido. A Sarah finalmente entende que esse Exterminador não é uma ameaça e estende a mão em amizade pra ele, que devolve o gesto. Enquanto ele afunda no aço derretido, o T-800 manda um tinindo pra ele se despedindo. Com a morte da figura paterna que o John teve, ele começa a chorar nos braços da mãe, enquanto a Sarah observa com muito respeito o sacrifício do Exterminador. O filme termina com a Sarah narrando e expressando um otimismo em relação ao futuro. E ainda tem um final alternativo, onde a Sarah Connor aparece já mais velha e com o John Connor adulto levando sua filha pra brincar no parquinho. E aí ela diz que o dia que a Skynet dominou o mundo, que seria o dia do julgamento, nunca aconteceu. Pra muita gente que odeia o que foi feito com o Exterminador do Futuro depois nas sequências, esse aqui é o final que vale, fechando perfeitamente essa franquia. O Exterminador do Futuro, o dia do julgamento final, custou 102 milhões de dólares e faturou incríveis 520 milhões. O Exterminador do Futuro 2 foi um sucesso gigantesco no cinema, ele faturou 205 milhões só nos Estados Unidos e no Canadá, e a quantia monstruosa de 520 milhões foi ao redor do globo. Pra você ter uma ideia, esse total nos Estados Unidos é quase 4 vezes o que o filme fez no fim de semana de estreia. E se a gente ajustar pela inflação, ele é o 10º maior sucesso de bilheteria de todos os tempos para um filme classificado para maiores. A nível global, o Exterminador do Futuro 2 dominou totalmente em 1991. Até hoje, é o filme da TriStar Pictures que mais bombou nas bilheterias. Se a gente comparar com o primeiro filme do Exterminador, que fez só 38 milhões nos Estados Unidos, a sequência conseguiu um aumento de 434% na bilheteria em relação ao original. Mais de 48 milhões de ingressos foram vendidos só na América do Norte. Mas a jornada até conseguir uma sequência não foi nada fácil. O James Cameron e a sua ex-esposa de produção, a Gail Ann, tiveram que brigar juntos com um grupo de investidores do Exterminador, incluindo a Handale Film Corporation. Como cineasta jovem e inexperiente, a única maneira de fazer o primeiro filme era vender os direitos dele para a Handale Film Corporation, que acabou por isso financiando o filme. E a produtora Gail Ann Hurd, que também tinha uma participação. Mário Kassar, cofundador da Karolko Pictures, teve que desembolsar 15 milhões de dólares para conseguir esses direitos de volta. O James Cameron sugeriu várias ideias alternativas, mas nada estava funcionando. Foi o Arnold Schwarzenegger que convenceu o Mário Kassar a romper esse contrato complicado, oferecendo a Hurd e ao Handale 5 milhões para cada um deles desistirem, e pro James Cameron 6 milhões de dólares para realizar o seu sonho de fazer essa sequência. Agora o James Cameron tinha 20 meses até ter uma data de lançamento definida para apresentar uma ideia, tratamento e roteiro, co-escrito com um amigo e colaborador, William Wisher, que teve crédito de diálogo no primeiro Exterminador, para que assim ele pudesse concretizar a visão dele. Nas suas palavras, seria também o primeiro filme de ação que defende a paz mundial. Os direitos para a sequência foram resolvidos justamente quando James Cameron, o Arnold Schwarzenegger e a Linda Hamilton estavam prontos para voltar a essa história. O Arnold Schwarzenegger, que fez o Exterminador do primeiro filme, já tinha dito que tinha o desejo de continuar a história pouco tempo depois de terminar o primeiro filme. Ele e a Linda Hamilton voltaram aos seus papéis originais. Depois de uma busca extensa por um elenco, o Edward Furlong, com apenas 13 anos na época, foi o escolhido entre as centenas de candidatos para interpretar o John Connor. O Robert Patrick foi escolhido para interpretar o T-1000 porque o seu físico magro contrastaria muito bem com o T-800 do Arnold Schwarzenegger. No primeiro conceito do Exterminador do Futuro, a Skynet percebe que falhou em sua missão
e decide mandar de volta pro passado uma coisa ainda mais poderosa e aterrorizante. Essa espécie de caixa preta escondida no fundo da casa tem aquilo que todo mundo tem medo. O demônio libertado é representado aqui pelo cara do metal líquido. A semente para a sequência já estava plantada lá atrás. A ideia de fazer do John Connor um personagem importante desde jovem foi crucial. A reflexão sobre como um menino de 10 anos reagiria à ideia de ser um líder importante levou mais profundidade para a história. O James Cameron comparou isso sobre imaginar Jesus ainda criança sabendo que era o escolhido. Como ele reagiria e viveria sua vida. Quanto ao Exterminador, a grande questão era quem ia ser o personagem título. A solução veio com a ideia de ter mais de uma máquina, com uma delas sendo reprogramada para ser um protetor. Isso abriu caminho para o desenvolvimento da história, com o protagonista se tornando uma espécie de figura paterna para uma família disfuncional. Para fazer o T-1000, o James Cameron imaginou ele com uma mistura de David Bowie com James Dean, ágil e esperto como um gato, com reflexos rápidos e um ar de caçador tranquilo o tempo todo, com o cabelo bem baixinho e liso e as orelhas um pouco para fora, que pareciam até se mexer enquanto os olhos ficavam vigiando tudo. O bicho-papão do Robert Patrick tá sempre ligado no 220. Todo mundo já sacou a parada dos movimentos mínimos dele. Ele até aprendeu sozinho a correr pra caramba com a boca fechada e os braços retos, pra dar mais sensação ainda de que ele era um robô. A mesma coisa rolou com a Sarah Connor. Ela tem um ar totalmente não humano desde o começo. A Linda Hamilton diz que imaginou a Sarah Connor como uma mulher selvagem, lidando com a certeza da morte iminente do cara que protegeu ela. Na hora em que ela assiste a uma gravação dela mesma perdendo o controle emocional, ela tenta se segurar, mas dá pra ver que ela tá só fingindo que tá bem. É como se ela estivesse falando direto pra câmera, expressando toda a sua angústia e desespero, enquanto todo mundo ao redor parece na deles. O poder dessa cena é demais, cara, principalmente com a posição dos personagens e o jeito que eles negam os direitos de visita dela. A parte preferida do James Cameron no filme foi o sono da Sarah com a explosão nuclear. Primeiro na cela dela e depois quando ela tá dormindo no depósito de armas mexicano. Foi uma mistura muito doida de efeitos especiais com a cidade sendo destruída. Eles fizeram uma maquete da cidade e até manequins em tamanho real da Linda Hamilton e do Arnold Schwarzenegger. Very nice. It's just a movie. What? Okay, you don't get paid, so what? E as cenas de ação foram boas demais, cara, com o helicóptero voando debaixo de uma ponte à noite e o salto da moto de um muro fino até um canal de controle de enchentes. Até o T-1000 disfarçado de policial de moto quando voou no helicóptero foi muito surreal. O veterano piloto de acrobacias, o Chuck Tamburo, foi quem fez essa façanha, primeiro passando com o helicóptero por baixo da ponte para ter certeza que tinha folga para passar um pouco mais de 1,5 metro acima por mais de 1 metro de cada lado. Ele voou 60 nós, porque se fosse mais lento, o ar que passava por baixo ia ficar mais diretamente debaixo do helicóptero e talvez ia fazer ele entrar em contato com o concreto. O James Cameron até filmou alguns closes ele mesmo, mas a maior parte do plano foi filmado aberto, provavelmente por um outro helicóptero, né, já que na época não existiam drones. O salto da moto foi feito usando cabos para lançar o dublê em vez de fazer ele pilotar uma moto de verdade. O Exterminador do Futuro não foi só um filme pro Arnold Schwarzenegger, foi o trampolim que levou ele até o estrelato. O primeiro filme feito com um orçamento apertado de 6,4 milhões, que agora ia ser só uma gorjeta pro Arnold, né? O filme foi o resultado da determinação do Arnold Schwarzenegger e do suor do James Cameron. O público entendeu a pegada do filme e como o próprio James Cameron tinha proposto pro Arnold, eles se identificaram mais com o Exterminador do Arnold Schwarzenegger do que com a heroína Sarah Connor. O Arnold Schwarzenegger aprendeu desde o Conan a pegar papéis que, ao invés de dificultar o trabalho dele, exaltem o que ele tem de melhor, e foi exatamente o que ele fez com o T-800. Desde o primeiro filme, o papel no Schwarzenegger só cresceu, tanto dentro quanto fora do set. No primeiro filme, ele só falou umas 6 frases. Agora, ele solta parágrafos inteiros. Além de ator, ele é um mestre do marketing. O trabalho dele não acaba quando termina a filmagem, ao contrário de outros atores por aí. Assim como ele fez no Conan, ele continua envolvido em reuniões semanais de marketing e merchandising. Pelo seu esforço, o Arnold Schwarzenegger levou para casa uma grana absurda entre 11 e 15 milhões de dólares adiantados, com uma parcela dos lucros que fizeram esse valor disparar. Esse filme se tornou uma obra-prima atemporal. Ele tem um ótimo storytelling, tem personagens muito bem desenvolvidos, tem tempo de tela o suficiente para cada argumento necessário para que a história seja desenvolvida e não à toa, ainda hoje é uma aula de como se fazer filmes de ação. Ele continua sendo um bom thriller com a pegada slasher como no primeiro, mas assim como o Aliens fez em sua sequência, esse aqui agrega demais na ação e simplesmente não envelhece como o melhor filme de ação de todos os tempos. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui seja resolvida. E aí, cara, qual é a sua melhor lembrança desse filme?
deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!